E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Solta Real. Não esqueçam de curtir, seguir, compartilhar e comentar as nossas postagens, tá? Segue lá nosso Instagram, coloca no nosso Instagram Solta Real, coloca também no TikTok Solta Real e comece a seguir a gente. E também, o mais importante, vai lá no YouTube, coloca Solta Real Podcast e inscreva-se em nosso canal. Isso é muito importante porque a gente vai entender que o nosso conteúdo está sendo bem relevante, os bichinhos do YouTube, chamado algoritmos, vão entender também que é relevante porque você está curtindo, comentando, você está interagindo e ele vai entregar para mais pessoas. E hoje estou aqui com duas pessoas. O Éder já esteve aqui presente no nosso podcast, né, Éder? E agora vamos trazer um amigo também, Daniel. Eles estão com um projeto, desenvolvendo um projeto chamado GPND. Falei certo? GPND. Bom, eles vão falar ainda a tradução ainda disso aí para vocês. A ideia deles é formar líderes, a ideia deles é bacana. Vocês vão entender um pouco mais que a gente vai destrinchar aqui um pouco desse projeto. Né? Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Muito obrigado por vocês estar vindo aqui, trazendo esse projeto que vocês estão desenvolvendo, começando a tirar do papel. Como que é isso aí? Isso aí. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade de abrir, né, o canal aqui para nós podermos estar trazendo um pouquinho aqui desse projeto. O GPND, até para traduzir aí para as pessoas, significa Gestão de Pessoas e Negócio e Desenvolvimento. E a nossa frase, né, de impacto é: a preparação é o caminho. Então o GPND ele é um projeto, como você falou, né, nós estamos começando a tirar mais no papel. O GPND, na verdade, somos nós. Nós já vivenciamos o GPND no nosso dia a dia, naquilo que a gente executa, naquilo que nós fazemos dentro da empresa que nós trabalhamos. Então, o que nós pensamos, né? Vamos traduzir toda essa experiência, né? Eu tenho quase 20 anos, o Daniel também quase 20 anos de experiência, formação ainda na área portuária. Então, por que não somar essas experiências, transformar em um produto e a gente levar isso para o mercado para ajudar pessoas a acreditarem no seu potencial e alcançar, né, não somente os 20 anos que nós temos, mas alcançar muito mais anos e galgar muito mais lugares altos aí na profissão e na carreira delas também. Você já tem 20 anos de profissão. Vocês são formados em quê? Éder? Eu sou formado em Comércio Internacional, né, MBA em Gestão Empresarial pela UniSanta, e sou formado em Gestão do Agronegócio pela Faculdade de São Paulo. Estou concluindo Gestão de Projetos também pela Faculdade de São Paulo. E para quem não assistiu o episódio, um grande episódio que foi feito com o Éder, ele contou um pouco a história dele, né, contou um pouco da trajetória, conversamos um pouco sobre Porto, sobre várias coisas aqui. Volta uns episódios atrás e assista. É muito bom e relevante. Bacana. Tá bom? Agora nosso amigo Daniel. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? Obrigado aí pelo convite. A minha formação, eu sou formado em gestão portuária, me formei em segurança do trabalho, né, lá em 2004 ainda, e venho exercendo essa função desde então, e estou me pós-graduando em psicologia comportamental e do trabalho, né, para a gente potencializar mais ainda todo esse trabalho que a gente quer fazer, né, com as pessoas, desde a base, né, líderes, média liderança realmente, que seja a liderança propriamente dita, que seja líderes que desenvolvem também pessoas, então, e através do conhecimento, né, Michel? Então, trilhando esse caminho, né, trazendo essa preparação através da pós-graduação também, para a gente ter mais conteúdo, né, para a gente conseguir para as pessoas. Que o conhecimento liberta as pessoas. É verdade? Então vocês estão sendo os coach do momento do Porto, é isso? Seria isso? Cara, a intenção é essa, o coach do Porto. Não é bem um coach, né? Porque o coach vem de treinador, né? E tal. Não que não tenha essa essência, né, em nós, mas na verdade nosso ideal é realmente mostrar para as pessoas que capacidade e potencial todos nós temos, né? Então o primeiro passo é você acreditar nisso, que você já tem isso. E o segundo, cara, é dar norte para isso, né? Direcionar pessoas, dar clareza. Então é desenvolver mesmo as pessoas através das metodologias que nós estamos criando, né? Algumas coisas já estão formatadas, a gente já tem treinamentos, né? A gente já tem algumas coisas que nós já aplicamos e algumas coisas que nós estamos preparando aí para trazer de forma mais estruturada para o mercado.
Quem deu a ideia do GPND. GPND? Foi o Éder. O Éder teve uma grande ideia, né, alguns anos atrás. Ideia maravilhosa, que ele experienciou e vivenciou muita coisa e falou, essa é uma sacada boa para o futuro. Então, acho que o maior idealizador do projeto realmente é o Éder, onde há anos atrás ele teve essa visão e nada mais do que está acontecendo hoje. A gente vivencia, experiencia hoje, né? Então, é uma sacada maravilhosa e que, né, foi plantada lá atrás, né? Aí foi semeando e hoje ela vai começar a gerar frutos. Sim. Tá, e qual é a vivência, pessoal, que vocês estão vivendo aí nesse projeto? Preparação é o caminho, que é a mensagem, né? Preparação é o caminho para tudo, né? Porque pessoas que não se preparam, qual é a possibilidade de alguma coisa na sua vida dar certo se você minimamente não se prepara? Então é aí que nós entramos. Traduzimos toda essa experiência que nós temos através da formação, da bagagem, dos cases de sucesso e dos cases de insucesso, porque nem tudo na vida, né, são só flores. Né? Isso é uma verdade que se seguir. E o Instagram ele só mostra flores, né? O Instagram, isso é um cuidado que nós temos trazido para muitas pessoas com um critério muito genuíno, assim. Cuidado com as redes, né? Porque as redes elas se tornou uma rede de prosperidade. Então você pode fazer tudo, você pode ser tudo e não é bem assim. Então nós falamos muito através de clareza, de transparência, de direcionamento. Você vai ter que ouvir não, ele faz parte do teu crescimento. O sim, ele é o que você vai sempre almejar, mas o não ele também faz parte. Ele tem que ser dito, até para você às vezes parar e rever certas coisas para você desenvolver, desempenhar e buscar. Então, a preparação que nós trazemos, ela é assim, tudo na nossa vida, se você não tiver o mínimo de preparação, possibilidade de dar certo, ela se torna menor. Mas quanto mais preparado você tiver, a possibilidade de dar certo é muito maior. Mas para quem ainda não entendeu o que é GPND, ele é focado somente para uma empresa ou vocês vão para outras empresas? Como funciona direito o projeto de vocês? O GPND, ele vem num modelo de empresa, né? Ele vem através de um formato de ferramentas e metodologias que nós trazemos para aplicar em grupos de pessoas ou pessoas de forma individual, seja através de uma mentoria ou através de um treinamento estruturado. E através de ferramentas de desenvolvimento, de desempenho, nós capacitamos, nós desenvolvemos o potencial e as habilidades que as pessoas têm para que elas possam ter maior êxito na sua carreira, no seu negócio. Quando nós falamos gestão de pessoas e negócio e desenvolvimento, porque concorda que tudo está em desenvolvimento? Sim. Mas nem todos estão se desenvolvendo. Então pense que a mudança ela é algo real na nossa vida. Tudo vai mudar e tudo está mudando. Você dormiu e acordou. Muita coisa mudou. E as pessoas nem sempre elas conseguem enxergar isso com clareza. Né? Então a mudança ela é o fator primordial, ele é a coisa mais real da nossa vida. Tudo vai mudar, tudo vai continuar mudando e ninguém vai conseguir parar essa condição natural do processo da vida humana. E a gente fala muito, né? A única coisa que não muda é que tudo muda o tempo todo. Né? Tudo muda o tempo todo, tudo está se transformando, né, a todo momento. Então as pessoas também, elas são assim, né? A gente muda, a gente se transforma. Então a sacada é bem essa, a gente trocando algumas ideias, né? A gente até conversa sobre vários assuntos e até um pouco antes da gente entrar aqui no ar, foi o que a gente estava falando, né? Às vezes tu tem pessoas com perfil que alguns líderes identificam, por exemplo, tu tem um operador que tu identifica, né? Tu visualiza naquele cara que ele tem um perfil para assumir determinado cargo de liderança, fazer a gestão, né, daquela função. Mas ali quando tu coloca a pessoa naquela função, tu não tem um encarregado, tu perde um excelente, um maravilhoso operador. Por quê? Porque tu não treinou, tu não desenvolveu, né? Tu não preparou. Né? Então a preparação e o desenvolvimento é fundamental para isso. Então tu não vai ter um encarregado, tu perde um maravilhoso, um excelente operador. Né? A gente até brinca muito, né? Muito relacionado com as artes marciais, a gente troca bastante ideia com as pessoas, né? Isso, eu treino lá com o pessoal.
A Dá pra gente ver fala- pela orelha, gente. a gente até fala, e foram exemplos de várias pessoas, né? E isso foi um case que a gente trouxe também para a empresa. Por exemplo, quando tu é graduado a faixa preta, né, numa arte marcial, teoricamente não é tu, né? Tu passa a ser o cara. Pô, mas e nas empresas? Né, como é que funciona isso? Tu é um caixa faixa preta? Tu é um operador faixa preta? Tu é um contabilista faixa preta? Né? Tu é um operador de pá carregadeira, de portainer, de equipamento de grande porte? Né? Tu é um balanceiro faixa preta? Tu faz a diferença naquilo que tu desenvolve? Naquilo que tu faz? Então a gente traz muito isso, né? E essa metodologia, essa comparação, né? Até pra gente ajudar as pessoas a enxergarem isso. Putz, é verdade. É uma sacada maravilhosa. Quando eu escutei isso aí, até no bate-papo, no podcast, eu falei, olha que sacada interessante, cara, é verdade. Né? Será que as pessoas conseguem entender isso? Pô, eu sou um operador faixa preta, eu sou um frentista faixa preta. Eu tava até falando com ele ontem eu tava esperando ele para conversar, né, trocar uma ideia, Michel, e eu tava parado no posto ali, do outro lado, do ferryboat. Eu fiquei analisando o frentista, cara, o cara trabalhando da gosto, com um paninho, limpando caixa, limpando o monitor, poça d'água que tava juntando do ar-condicionado com o rodo Fazendo na com mão, excelência, né? fazendo Procurando com fazer, procurando né? fazer com excelência. Procurando fazer com excelência, é isso que a gente quer trazer e mostrar para as pessoas que existe possibilidade, é possível. Né? É possível. Motivar a galera do Porto, então. Só- O porquê Porto? É só Porto. Cara, na verdade, nós estamos inseridos nesse segmento, né? Porque a nossa experiência ela vem toda de Porto, de fato. E mesmo com o avanço de tecnologia, modernização, nós enxergamos que existia um universo ainda de oportunidades de pessoas com capacidade e potencial, como o Daniel falou, que a partir do momento que você desenvolver, preparar essas pessoas, orientar, direcionar, cara, o Porto ele vai ganhar muito, porque são pessoas de altíssimo potencial. Então, por estar no segmento portuário, nós entendemos que é muito mais agregador nós nos direcionarmos para esse segmento no momento que nós estamos lá, e nós entendemos a necessidade que o Porto ele cresce de forma exponencial. Não só o Porto cresce, mas os desafios crescem junto. Quando você fala de crescimento, você fala de pessoas sendo desafiadas, você fala de lideranças tendo que lidar com pressões maiores, desafios maiores, cara, e a maior sacada de tudo isso é que tudo isso nós estamos falando de gente, de pessoas. Então, por estar no Porto, né, o maior da América Latina aqui como é o nosso, por modernização, por crescimento, por expansão, por grandes investimentos, cara, a gente tem um mercado para nós pegarmos essa bagagem através das metodologias que nós estamos trazendo, desenvolver essas pessoas para que elas possam realmente, de fato, elas conseguirem alavancar, que elas possam seguir uma carreira, para que o cara realmente ele possa entender que ele tem capacidade e potencial para dar andamento nos seus sonhos ideais dentro desse segmento. Então, pode ser que, cara, nós falamos de pessoas de diversos segmentos, nós temos uma rede de relacionamento muito grande. Porto, porque nós estamos inseridos nele. Mas isso não implica de nós levarmos essa ideia para a indústria, para o varejo. Quando você fala de gente, você fala de resultados, você fala de qualquer segmento. Porque tudo existe para gerar o quê? Valor, né? Para gerar um resultado. E através de quê? Através de gente. Pessoas. Pessoas igual valor. Né? É que nem o Daniel falou, né? Às vezes o cara é um bom operador, porém na hora que você vai colocar ele de líder, acaba com a equipe toda. Sim, porque faltou o quê? A preparação. Né? Não é só dar, né? Não é só falar, vem aqui, nego, você vai ser agora, a partir de agora, líder, vai ser coordenador, você vai ser o chefe da sessão. Tem que preparar. Sim, talvez ele até desenvolva, mas em alguma coisa vai faltar. Né? Então, essa preparação que a gente quer trazer é para isso, né? Para que as pessoas, quando elas venham assumir ou até adentrar, né, num trabalho de base, elas tenham o mínimo conhecimento. Pô, eu vou adentrar o porto. O que é o porto? Né? O que tem o porto? O que eu posso fazer no porto? E, principalmente, como me posicionar, né? Como me posicionar, como ter um entendimento de como as coisas acontecem, como eu vou poder me sobressair, né, sobre outras pessoas dentro, né, do segmento, do setor portuário,
não só do setor portuário, como o Éder falou, mas como é o nosso nicho, né? Sim. São mais de 20 anos que a gente tem trabalhando. Até porque o porto é grande, né? É imenso. Sim, Aqui, né? e hoje é uma Várias realidade. profissões. O que está acontecendo? Vários terminais estão em construção, vários terminais estão abrindo. E aí uma pergunta que a gente faz, tem gente preparada para todas as oportunidades que vão aparecer? Não. E o que as empresas acabam fazendo? Importando as pessoas. Isso, fazendo essas movimentações. Então o GPND também vem para isso, para até ajudar A integrar essas pessoas. a integrar essas pessoas, trazer esse conhecimento. É que nem nós conversamos, né, Éder, no outro episódio. No porto, não é só operador de empilhadeira, né? Tem várias outras, né? Mas na realidade é passado só que operador de empilhadeira. Para entrar no porto tem que ter pelo menos um posto de operador de empilhadeira, né? Tudo que tu pensa de função tem no porto, né? Tu tem engenheiro agrônomo no porto, tu tem farmacêutico no porto. Ó, farmacêutico. Quem vai imaginar que tem farmacêutico no porto? Tudo. Tem farmácia no porto? Então, né? Tu fala, não, mas para determinados tipos de carga que tu movimenta, tu precisa desse profissional Para autorizar. Para autorizar, para fazer uma liberação, para acompanhar, né? Então, quando a gente fala dos terminais, os terminais são mini cidades, né? São mini empresas. São macro empresas, né? Como se fossem mini cidades, né? Alguns caminhoneiros, né? Eles até dizem, cara, isso aqui é uma mini cidade. E é bastante porque é bastante gente, são muitas funções, são vários tipos de função, né? Vocês já estão aplicando ou o projeto está em desenvolvimento, vocês estão tirando papel agora? Na verdade, nós já aplicamos, né? Nós fizemos aquele evento que na época do podcast nós fizemos um workshop, né? Aqui no Guarujá, lá na ISEG, né? Na associação. Isso, comercial. Empresarial do Guarujá. Nós fizemos um aulão online gratuito até para ajudar, né, essa geração que quer ingressar no mercado de trabalho portuário. Quer entender melhor, né? Quer entender melhor, é que nem o Daniel falou, né? O porto ele é um mundo, né, que muita gente desconhece. Então muita gente só pensa que é colocar a carga ali, mas ninguém conhece o que está de trás de um navio, né? Dentro daquela estrutura, dentro daquele layout todo, o que tramita ali, o que as pessoas fazem, como que elas fazem, quais são os perigos, os riscos, o que tem de oportunidade dentro de um porto. Então, na verdade, hoje nós já aplicamos, até porque, embora o projeto esteja sendo estruturado, né, tem uma empresa que está nos ajudando, que é a Tati, da empresa Inspira, e ela está fazendo todo o trabalho de portfólio, de site, né, e de fazendo redes. Um trabalho maravilhoso. Está fazendo um trabalho, ela até Ela, assim, é meio que uma coach para nós, ela dá algumas dicas, dá alguns nortes para nós, vai aqui, vem ali. Então, mas na verdade a gente já aplica, né? Porque nós somos a referência do GPND. Por quê? Porque muitas pessoas hoje, dentro daquilo que nós fazemos, não só dentro da onde nós estamos hoje, mas até fora, eles nos usam muito como referência. E isso foi o maior fator-chave para nós materializarmos esse conhecimento intelectual e essa experiência, essa bagagem. Fala, pô, por que não transformar isso num produto? Pegar os cases, pegar as experiências, as dificuldades que nós vivemos, os chefes ruins que nós tivemos e o que nós fizemos para poder lidar com isso. Como nós falamos, cara, nem tudo é flores. Como você mesmo falou, às vezes você vai entrar nas redes sociais, você vai ver um mundo de prosperidade vendendo 1000 flores. Mas não é só isso, existem realidades ali, né? Você vai ter que ouvir não, você vai ter que, às vezes, ficar calado diante de situações. Então, assim, foi através disso que nós falamos, pô, por que não criarmos alguma coisa, cara, para ajudar as pessoas? Diante dos desafios que nós vivemos, superamos, chegamos aqui e mostramos que é possível. Por que não pegar tudo isso, bagagem rica, né, e valiosa, transformar no produto e levar? E a gente fala, né? A gente conversa bastante, né? Nós somos a realidade, nós somos quem existe sucesso. Por quantas que a gente realmente, né? Por quantos desafios, né? Superado. A gente já não passou e superado. A gente conseguiu sobreviver. Sim. Tá aqui vários anos de empresa, graças a Deus sendo relevante, né? Fazendo a diferença, trazendo também a diferença. Então, a gente quer contribuir com toda essa bagagem para formar pessoas, para desenvolver pessoas, para elas acreditarem que também é possível, cara, é possível. Então, é esse impacto que vocês querem dar aqui no Porto, vamos dizer, né? Transformar essas pessoas em líderes. Seria isso? Sim. Concorda que você é líder no que você faz? Você acredita nisso? Sim, sim.
Você precisa de alguém. Temos que acreditar, né? Exatamente. Senão, Você precisa de alguém. quem vai acreditar em nós se a gente não acreditar, né? Você precisa de alguém 24 horas ali, ou seja, 6 horas, 8 horas, ou as 12 horas que você trabalha. Você precisa de alguém full time do seu lado para falar, faz isso, faz aquilo outro. O exemplo do frentista que ele trouxe, você precisa? Não. Não. Por quê? Porque você entende o seu papel, a sua responsabilidade, né? O que você tem que entregar, o que você tem que gerar de resultado. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, o pessoal, acorda, filho, bora, levanta. Mas é normal do ser humano, né? É normal. E ali, pensa no exemplo do frentista que ele trouxe, né? A gente está falando de português, pensa no frentista que ele trouxe. Imagina, nosso trabalho é assistir pessoas o tempo inteiro, porque a gente está trabalhando, orientando, gerando o resultado que é exigido de nós, né? Assim como você tem que gerar um resultado naquilo que você faz. Mas, cara, pensa assim, a partir do momento que nós fazemos as pessoas enxergarem, cara, que elas são líderes no que elas fazem, cara, o resultado ele vem, o resultado ele é gerado, e ele é gerado até de uma forma melhor do que se é esperado. Sabe aquela coisa assim, cara, você pode superar as expectativas ao invés de somente entregar aquilo que foi te pedido. Cara, isso é sensacional, porque quando você consegue colocar para as pessoas que isso só depende de uma escolha, delas quererem fazer isso, delas acreditarem nisso, cara, não tem uma equipe que não gere valor, cara. E isso também ajuda muito as empresas, né? A diminuir o tempo, né? Para a pessoa evoluir mais rápido. Sim, também. Né? Ajuda demais. Com essa ajuda de vocês, a empresa economiza muito também, né? Economiza porque os insights, os gatilhos, você nem precisa nem sempre estar dentro de uma sala de aula durante 3, 6 horas, né? Quando você tem essa oportunidade, maravilhoso, porque conhecimento, né, liberta, desperta, e você precisa buscar isso. É fundamental para qualquer crescimento, em qualquer segmento que você queira. Mas, cara, imagina que a gente está ali o tempo inteiro, né? Cara, orientando, às vezes puxando a orelha, porque isso faz parte. Mas as pessoas, quando elas entendem isso, elas, pô, quantos depoimentos de gratidão, às vezes eu escuto do Daniel, de pessoas, né? Pô, o Daniel é foda, caramba, pô. Diferenciado. Ele coloca uma energia na brigada, ele é a referência ali daquilo que ele faz. Pô, gosto de falar com o Éder, cara, o Éder sempre tem uma palavra, cara, chega com um pensamento, o cara já transforma aquilo. Então, isso não vem de nós mesmos. Porque quando a gente fala de ser líderes, líder não é um título que a gente dá para nós. Líder é o título que as pessoas colocam pelo aquilo que você gera de impacto na vida delas. Concorda? Concordo. Então, assim, hoje nós temos um cargo, nós ocupamos um status, uma posição na empresa. E quando nós entendemos que, cara, eu sou líder no que eu faço, e aí nós começamos a fazer de uma forma tão positiva, que a excelência, ela transborda, entendeu? Então, assim, para nós hoje é muito gratificante. Então, dentro daquilo que nós fazemos no ambiente que nós trabalhamos, cara, a gente não pensa duas vezes de dar conselho, de dar direcionamento, de orientar, de direcionar. Quando as pessoas entendem e absorvem, cara, a gente tem o maior prazer, o maior orgulho de ir lá e dar o feedback de volta. Isso é o fator primordial, cara. Quando você dá um treinamento, quando a gente dá uma mentoria, quando a gente vai no workshop, que a gente aplica, o que é gratificante para nós? Quando a gente recebe a devolutiva, né, que a gente chama de feedback. Pô, aquilo que vocês falaram para nós lá no workshop. Despertou, cara, né? Aquilo fez todo sentido. E da empresa isso é constante. E a Isso é importância disso também, né, Éder? Isso é que ele trouxe também pra gente, a importância do feedback. Exemplo do frentista. Imagina o gerente do posto, o dono do posto chega, reconhece e agradece. Cara, como é que essa pessoa não se sente? Até os clientes mesmo, né? Chegar lá e chama, quem é o gerente? Ó, o cara aqui, né? É importante isso, né? E aí acaba sendo a lei da atração, né? Também, né? Você planeja, você prospera, você imagina, que aí você falou, ó, imagino, e vem. E as coisas vêm. Qual é o maior desafio no início do GPND? Cara, o maior desafio do GPND é como você falou, né? Tem tanta gente vendendo prosperidade através do coach, né? Nós temos amigos coach, ele faz um excelente trabalho, não é uma crítica sobre a pessoa coach, se daquilo que ela faz, mas tem tanta gente vendendo prosperidade através de conhecimento e desenvolvimento que falar do GPND como as pessoas estão começando a conhecer é o nosso maior desafio. Porque o que é isso, será? Será que os caras veem mais alguma coisa de mais do mesmo? Vai vender curso? Vai vender curso, vai falar que você pode tudo,
vai falar que você tem que largar a CLT e viver daquilo que você tem capacidade e potencial, sendo que você não sabe nem qual é a capacidade e potencial que você tem. Então esse é o nosso maior desafio, é entrar no mercado onde ele está poluído, né? E fazer as pessoas acreditarem na nossa filosofia de trabalho, né? Para que elas possam realmente se envolver, desempenhar, realizar através dessa experiência que a gente tem somada e através de coisas que a gente vem estudando, né? Ele comportamento, eu estudo muito uma questão de pessoas, né? De formar equipes, de formar líderes. Então acredito que o maior desafio para nós é a gente entrar no mercado. Cara, tem muita gente vendendo esse mesmo tipo de conteúdo, mas através de prosperidade, que isso se torna muito desafiador. Então, e as pessoas também ficam, como posso falar, quando elas não alcançam, elas ficam frustradas, né? Assim, ó, eu tenho comigo, nem todos nasceram, né? Cada um tem seu papel aqui na Terra, né? Tem gente que você falou, é um bom frentista, tem que ser frentista nessa vida. Tem outro que é faxineiro, tem outro que tem que ser doutor. Todo mundo tem um papel aqui nessa vida. Porque se todo mundo virar coach, não precisa. Na verdade, se todo mundo virar só uma profissão, se todo mundo virar médico, cara, quem vai servir? Quem é que vai fazer uma coisa? Quem é que vai fazer o podcast? Quem é que vai inventar tecnologia? Sim. Na verdade, então assim, todo mundo nessa terra tem um papel. Como vocês estão estruturando os treinamentos, as mentorias? Como que é essa estruturação de vocês? Cara, nós estamos formatando, né, através de conceitos de pessoas que já são referência, né? Nós extraímos muita coisa de livros, até da própria formação que a gente tem, né? Treinamentos. Treinamentos que nós vivenciamos, né? Aprendemos também com outras pessoas que são referência nessa parte de desenvolvimento, de conhecimento. Então tudo isso está sendo formatado através de material, conteúdo que vai ser aplicado, e a nossa ideia também é ter esses materiais gravados, sim, até para que as pessoas possam comprar futuramente e aí ter de forma vitalícia e elas possam assistir. Então são materiais através de dinâmicas de fácil absorção, uma linguagem de fácil interpretação. Às vezes você vai trazer, quando você fala do corpo, né? Um dado interessante, a gente estava conversando ali, é que, cara, nós não temos 20% da população com ensino superior de formação. E não que seja triste, porque hoje, quando você fala de questões macroeconômicas, né? Tem muita gente que ou ela vai escolher pagar um curso, ou ela vai... Mas é porque é a cultura do brasileiro, né? Eu estava assistindo ontem sobre a deportação dos brasileiros nos Estados Unidos, né? Uma determinada emissora estava falando sobre isso aí, mas colocando como o governo o exemplo, né? Estava sendo ruim. Porém, se você prestar atenção em todo mundo que essa emissora fez entrevista, que foram deportadas, estavam todas irregulares. Aí um estudante, que era estudante, porém estava vencido o documento dele. Então por isso que ele teve que ser detido. Então, tipo, mas estava pintando como se fosse... uma coisa que interessante que eu vi lá foi o quê? Que todo brasileiro que vai para lá, ele é mão de obra, né? Ele vai trabalhar em obras, construções, e é isso aí que eles trabalham. Aí vem isso que... Aí eu vou puxar agora esse gancho. O americano, ele ensina os seus a serem líderes, né? A maioria. Então, para você ver, todo brasileiro que vai para lá é mão de obra. Trabalha em construção, porque eles não querem fazer esse serviço. Eles querem estudar. É uma cultura diferente. No Brasil, não. No Brasil já é uma cultura... Não tem muito essa cultura de estudo. Né? Por isso que eu estou puxando esse gancho lá dos Estados Unidos, porque todo brasileiro que vai para lá é mão de obra, porque eles não querem ser. Eles querem ser o chefe. E aqui deveria ser assim também. Formar os brasileiros nisso, né? Isso é tão verdade que você vê. Quando a gente fala da teoria da prosperidade nas redes sociais, cara, quantas coisas as pessoas falam até de investimento. Cara, para que fazer 5 anos de faculdade? Investe o dinheiro, cara, o cara pode estudar, ele pode investir, né? Então, assim, o conhecimento, a educação, ela precisa ser transformada. A gente sabe que isso é necessário no nosso país. A educação, ela precisa passar por um processo de transformação, até para melhorar, até para que o aluno ele saia entendendo pelo menos os papéis, os direitos e deveres dele básicos numa sociedade. Mas isso é uma verdade, assim,
O americano, ele tem essa estratégia, Ah, né? O brasileiro, pra que estudar? ele não tem essa estratégia. Vamos E ser aí, jogador de futebol. né? E aí, é que nem você falou, todo mundo vai ser jogador de futebol, não vai, todo mundo vai ser cantor, não vai, todo mundo vai ser, não. O Marcelinho Carioca, se eu não me engano, eu tava assistindo, aparece pra mim no Instagram, uma entrevista dele. Ele falando sobre os filhos dele. O filho dele, com 32 anos, querendo ser jogador. Ele falou, não, pô, você não vai ser jogador, pô. Vai fazer outra coisa. Aí o outro foi para outro. Aí o outro, não vai. Você não vai crescer, você não vai. Então, assim, cada um tem o seu papel. Sim, Né? E ele conseguiu enxergar isso nos filhos dele. Não, como ele tem dinheiro, ele podia manter os filhos dele. Tem nome, né? Deixa manter os filhos dele. Mas ele identificou que os filhos dele não iam ser jogador de futebol. Ele tava falando isso. Eu vi ontem uma postagem dele falando. Deu direcionamento. Deu direcionamento. Não, pô, vai fazer faculdade, vai estudar. Mas até e muitos são assim, né? Poucos se formam também jogadores, né? Muitos seguem a carreira Em um dos milhão, pais, mas que nem tu vê os filhos do Zico, nenhum, até tentaram, mas não conseguiram. Agora, às vezes o filho do médico, ele não é médico. Ele vai ser outra coisa. Com certeza. O cara empresário, ele vai ser outra coisa. Mas essa sacada que o Éder traz, a gente consegue Identifica. desenvolver isso. Tu é líder no que tu faz, Ah, tu não vai ser jogador, né? Tu vai ter um tipo de profissão, mas como é que tipo de profissional tu almeja ser? Que tipo de profissional tu quer ser, né? Não tem problema nenhum tu ser operador, mas pô, tu é um operador, Seja faixa preta, diferenciado, que entrega, que busca resultado, que busca melhoria, que está comprometido com o time, que está comprometido com o coletivo para tu chegar no resultado final. Então isso que a gente quer trazer também. Será que as pessoas sabem? As pessoas muitas vezes não sabem a importância do trabalho delas pro todo, pro macro, né? Será que a pessoa que trabalha na limpeza, será que a pessoa que tá lá na cozinha, né? Desenvolvendo o trabalho dela, desempenhando, cozinhando, será que ela sabe a importância do trabalho dela pro processo como um todo, pro resultado final, que nem no nosso caso? Qual que é o resultado final? Desde a origem, né? Tem a origem, plantação, colheita, né? Armazenamento, transporte, chegada, descarrega, armazena, embarca. Quantas pessoas envolvidas em tudo isso? muitas. E se a gente não tem o pessoal, como tu falou, se a gente não tem o pessoal Preparado. da limpeza, preparado, consciente da importância da função deles para o processo como um todo, quem que ia fazer lá e ajudar uma função tão Ia importante parar, como essa? para o porto. Para o porto. É que nem colocar um caminhoneiro que não sabe para que serve os eixos. Isso aí. Ele vai acabar o caminhão, ele não vai chegar a mercadoria. Então é preparação, né? Isso aí. E A hoje, preparação. Michel, e a gente vivencia muito isso, a gente experiencia muito isso, né? Hoje em dia, as pessoas, eu vejo muito isso. Não importa, às vezes a gente está lá no jogo, a gente não vai chegar lá já numa empresa e ser diretor, ser gerente. É muito difícil. Até os isso. filhos dos presidentes, eles mandam lá para os Estados Unidos estudarem para aprender a ser líder. É isso aí, né? E isso Sim, não significa tá que eles com- vão ser líderes. É isso aí. Não quer dizer que eles vão ser líderes. Isso aí. Você já tem algum material? Como está sendo a metodologia? Como está sendo o arranque aí do desenvolvimento do projeto? O projeto está em laboratório, nós estamos terminando, né? Nós temos 3 produtos aí na qual nós vamos entrar para aplicação no mercado, Forte. que é forte, né? Que é a mudança de modelo mental, liderança construtiva, né? Líderes constroem valores, e a mentoria, né? Individual. Em relação a valores, quais são os valores da... Cara, valores em todas as esferas, valores morais, valores financeiros. Eu concordo, assim, por mais que a gente não dá para filosofar quando você fala de liderança, você tem que falar com clareza. Hoje eu Não enganar, né? Hoje Vamos eu tô enganar, na né? cadeira de gestão. Eu É. gero valor pro meu time? Cara, lógico. Eu vou lá, eu reconheço. Né? 2024 foi um ano assim que foi desafio fora da curva para mim. Esse cara, ele estava comigo e ele pôde assistir, participar e me ajudar, de fato. Um dos maiores desafios de quase 20 anos, eu acho que 2024 foi um dos maiores deles, assim. Então, não é só a questão de gerar o valor na equipe, de reconhecer o potencial da galera como você. Cara, parabéns, né? Cara, fomos foda, geramos um resultado que não era esperado. Mas é gerar o valor que o negócio demanda. De verdade. De verdade. Porque as empresas existem para quê? Para satisfazer a necessidade, né? Ou produzir um serviço para alguém. E é por isso que nós estamos lá dentro do negócio.
né? É por isso que as pessoas estão dentro de uma empresa. E qual seria o diferencial do GPND para os demais treinamentos? Acredito que transparência, clareza, Não enganar, né? e sem teoria da prosperidade, pessoal. Prosperar é consequência Sim. Do estudo. do estudo, de quando você tem Esforço, da disciplina, da entrega, né, do comprometimento, como o Daniel falou, do compromisso, cara. E nós não queremos ser mais do mesmo, né? Vamos entrar lá, vocês vão ver um videozinho nosso falando de, cara, aumente 200% a produtividade da sua equipe. Cara, a gente não está entrando com esse viés. A gente está entrando com o viés assim, cara, toda a bagagem de experiência que nós tivemos ao longo desses anos trabalhando naquilo que nós fazemos e somado, lógico, ao conhecimento das nossas formações e trocas, né, de experiência que a gente tem com outras pessoas, a gente entende assim, cara, dá para formatar isso, gerar um produto, criar uma metodologia de fácil absorção, porque às vezes você vai colocar pessoas que não têm um nível de formação. E como é que você vai falar para essas pessoas? Como é que você vai falar para elas de forma que elas entendam, né? Porque às vezes você tem um operador lá, o cara não teve a mesma oportunidade, não fez uma faculdade ainda. E talvez ele não faça. Talvez ele só precisa de uma direção para ele ter mais disciplina, para ele ser um faixa preta naquilo que ele faz. E tá tudo bem, né? Tá Ele tudo certo. querer continuar a ser operador, mas que tipo de operador? Que tipo de pessoa? Que tipo de profissional? Então, um dos carros-chefes que a gente tem, né, que é um dos treinamentos, né, que é a mudança de modelo mental, é para realmente isso, as pessoas conseguirem enxergar isso, mapear tudo isso na cabeça delas. Então, essa questão, né, da gente trazer isso para as pessoas, né, um dos carros-chefes é o nosso treinamento de mudança de modelo mental, para que elas consigam enxergar isso, né, que não tem problema, nem todo mundo, né, como você falou, nem todo mundo vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser diretor, vai ser gerente. Não, nem todo mundo vai ser, mas dentro do que eu escolhi, dentro do que eu desempenho, como está sendo isso? Será que eu estou sendo um profissional diferente? Então, que a gente quer trazer isso, não melhorar só o profissional, né, melhorar a pessoa. E qual tipo de, vamos dizer, líderes vocês querem mais formar? De pessoas mais, vocês querem mais formar? Mais técnico, mais humano, mais inspirador? Qual tipo? Cara, o líder, primeiramente, ele tem que gostar de gente, né? Então, se você não gostar de gente, cara, vai ser muito difícil você ter êxito no exercício da tua função e daquilo que você faz. Hoje, o mercado, ele demanda de líderes muito humanos, de fato, né? Porque depois da pandemia, muita coisa mudou. E aí você tem questões, desde pandemia, questões macroeconômicas. Então, imagina que o cara... Antigamente a gente tinha aquela questão, o cara tirou o uniforme, ele é o Daniel. Isso não existe mais. Quando eu coloco o uniforme, eu continuo sendo o Éder. Quando eu tiro o uniforme, eu sou o Éder também. Eu sou visto pelaquilo que eu faço, pelaquilo que eu falo, né? Dentro ou fora da empresa. Eu falo assim, cara, se você quer o papel de líder é um preço que você vai pagar. Com certeza. Porque as pessoas vão te ver como exemplo em tudo que você faz, seja dentro ou seja fora da empresa. Não fica incongruente, né? Aí algumas pessoas vão falar assim, mas não tem nada a ver com o que esse cara tá falando. Eu falei, cara, o líder, ele arrasta pelo exemplo. Imagina que eu, com 20 anos de empresa, você vai me encontrar aí dando treinamento, ou de repente numa situação, e eu vou destratar, eu vou desmerecer, cara, o garçom que veio aqui falar com a gente. Cara, aí você vai falar assim, mas e aquele papel todo de cuidar de pessoas, de orientar pessoas, de direcionar, de reconhecer, cara, como é que você destrata uma pessoa? Então eu falo muito para as pessoas. Acontece muito, né, também, né? Cara, o cara é líder na internet, fala tudo, mas na hora que você vai ver, o cara... Cara, queira, entenda realmente, assim... Não quer falar com ninguém. Uma das coisas que nós fazemos no GPND, a gente tem algumas ferramentas, a gente aplica um DISC, que é para o cara saber qual o perfil comportamental dele, se ele é dominante, porque tem traços, né? Sim. E aí, tudo parte do princípio assim, quem sou eu? Quais são as minhas habilidades, as minhas competências, né? Vocês fazem isso aí? Nós temos também dentro do GPND, a gente aplica isso, né? Daí você fala, o Éder traz muito, né, também isso, que tipo de líder a gente quer formar? Aquele cara que tem a parte técnica, que tem a parte conceitual, que tem a parte relacional, né, diferencial. Tem cara que tem um relacionamento muito bom, mas ele não é um bom líder. É isso aí. É isso aí. Né? Então, esse tem o cara que é o líder, aquele cara que é mais... É o cara que é capaz de motivar, de engajar. Mas tem cara que é líder, mas o cara não tem, né, muito tato, não é muito humano, né? Não, e tem muito isso, né, Michel? Pessoas que têm um conhecimento
absurdo, são PhDs, mas não conseguem ensinar. Não consegue Não sanar. conseguem, não tem didática, né, para falar, para se posicionar, para trazer o conhecimento para as pessoas. Para falar a verdade para ti, o percentual de pessoas que almejam cargos de liderança, eles diminuem cada vez mais. Ah, Cada vez mais. Isso vamos para as novas Porque gerações. aí nós estamos falando aqui de contextos que parecem ser filosóficos, mas tem outro viés, que é a pressão do resultado, que é a gestão do tempo. Você tem que entregar resultado numa fração de tempo. Você tem que gerenciar a tua rotina dentro da empresa, cara, as reuniões, muitas das vezes as estratégias, cara. Então tu imagina tudo isso. que você tem tudo isso para gerenciar e mais as pessoas para orquestrar. Sim. Então, assim, cara, você tem que querer mesmo, assim. Como vocês imaginam daqui a 5 anos o projeto? Agora pensa um pouco aí. Daqui a 5 anos, 5, 10 anos, como vocês Cara, imaginam? eu penso num produto sólido, né? Numa marca assim que realmente gere impacto na vida das pessoas. Estruturada, de de relevância, né? Com bases muito sólidas, né? Quando a gente traz a nossa vida, né? Quando a gente fala de 20 anos, a gente está falando da nossa vida, cara. Eu entrei no ponto, eu tinha 21 anos. Daqui a 5 anos você vai ter 25. Você vai ter 25. Entendeu? Então, assim... Só de serviço, gente. Não é de idade não, tá? Assim, em uma marca sólida, né? Como a gente falou, o desafio é você entrar no mercado que está poluído. E das pessoas darem credibilidade para a tua marca, né? Pô, já vê esses caras aí, GPND, o que acham que é isso, né? E aí, o que esses caras vão oferecer? Vão ser mais um cara vendendo prosperidade, que a gente vai ter que comprar? O que vocês realmente esperam que as pessoas digam de vocês? Nós transformamos a vida delas. Porque nosso maior legado não é o GPND marcar as pessoas, mas as pessoas, quando elas tiverem a experiência de participar de algo que o GPND esteja envolvido, é falar assim, cara, aqueles caras lá, eles transformaram a minha vida, porque hoje eu acredito que eu sou capaz. Não é que o GPND me tornou capaz. Porque a capacidade, ela está em você. Sim. É Basta como se dar nós fôssemos uma bússola, né? Nós vamos direcionar as pessoas e falar, cara, esse é o caminho. Vai que você é capaz. E vai, mas não tem mágica, né? Não, Não tem mágica. é estudo. Não adianta. É entrega. É compromisso. É estudo, compromisso, comprometimento, atitude, ir lá fazer, eu vou fazer, assumir que vai fazer e fazer. Né? Porque muitos querem fazer, mas não tomam atitude. Né? Qual o momento até agora que mais marcou vocês no projeto? Cara, acho que é uma coisa que você falou ali, né? Sim. Antes da gente iniciar a gravação. O que mais marcou e marca, cara, são duas situações, né? Como a gente conseguiu inspirar, né, algumas pessoas e como através de alguns depoimentos que vieram, né, que das pessoas falando, pô, são esses dois que estão envolvidos, cara, não tem como dar certo. Né? Então isso marcou demais. Então isso dá mais força ainda pra gente, dá mais ânimo, dá mais gás pra gente continuar. Né? Então esse tipo de depoimento, esse tipo de demonstração também das pessoas que falam assim, não, desse impacto positivo, né, que a gente já trouxe, e desses depoimentos de pessoas relevantes também, sabe? E pessoas que, pô, são referências no que elas fazem. Então esse tipo de depoimento foi maravilhoso e é um diferencial, né? A gente fala, pô, não, então é por aí. Vai continuar se desenvolvendo. Isso que o Daniel falou assim, cara, você escutar assim, cara, vocês dois num projeto como esse, desenvolver pessoas, não tem como dar errado. Acredito que isso é o que torna sólido a ideia, né? E acreditar que o projeto ele pode realmente, de fato, não só ir como uma proposta, mas sim como algo que vai transformar e ajudar, né? A nortear as pessoas naquilo que elas têm capacidade de realizar, entendeu? Sim. Então, acho que tudo isso, Michel, foi o que o Éder começou lá atrás, né? Ele fez o quê? A base, o ratier, ele estruturou. E agora a gente está começando o quê? A já levantar para galgar. Paredes, a construir, já está dando o GPND foi essa nomenclatura foi a minha esposa que me deu esse insight, né? Porque eu sempre acreditei, eu falo isso muito pro Serrano, eu sempre acreditei, cara, que liderança ia mudar muito. Isso. Tô falando de coisa há 15 anos atrás. Eu conversava muito com a minha esposa, assim, às vezes no café, cara, a liderança vai mudar muito. A liderança é liderança.
Eu falei, não, cara, a liderança vai mudar, porque o mundo está numa mudança tão transformadora que as pessoas que entender de pessoas, cara, elas vão ter uma capacidade extraordinária. E aí, lógico, é o que a gente vê hoje, né? As pessoas usam esse A gente entendia lá no passado, porém a gente não tinha atitude. Sim. Né? A gente conversou no outro episódio com o Éder sobre isso aí, né, Éder? Que a gente conversava, a gente ficava até de manhã conversando sobre várias coisas, assim, empreendedorismo, tipo coach, líderes, só que a gente não teve atitude lá atrás, né? Ou a gente não teve um direcionamento correto, né? Ou uma preparação, A preparação. Mas tudo é conforme o seu tempo. Não, mas então, ele teve, e mó barato, né, Michel? Ele teve um site há 15 anos atrás, onde ele já tinha, né, um cargo de liderança. Que são dois viés, né? A gente tem a liderança situacional. Por exemplo, na minha função que eu exerço hoje em dia, na parte de segurança do trabalho, eu sou um líder situacional. Eu lidero todo mundo, mas eu não tenho pessoas sob a minha gestão. Sim. Né? Já na parte da liderança do Éder, não. O Éder é um líder já direcionado, ativo, porque ele tem pessoas das quais a gente das quais ele faz a gestão, né? Então, o líder situacional trabalha muito em paralelo. A gente está junto, todo mundo. A gente acaba liderando também todo mundo. Se vocês pudessem mandar uma mensagem para aquele jovem ou profissional que se sente travado, sem direção, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Qual seria a mensagem do GPND? Cara, a vida é uma viagem que precisa ser aproveitada, curtida, né? Nós também fomos jovens, né? E somos até hoje aqui, né? Mas, cara, acreditar que é possível, né? Eu costumo falar, quando nós vamos nas escolas, né? É um trabalho que o GPND também faz, nós vamos nas escolas, às vezes, falar sobre o Porto, falar sobre liderança. Quais são as relações que vocês têm hoje? Essas relações, elas precisam agregar valor. É um cuidado, né? Você falou muito bem agora, né? Você citou um exemplo de conversas que nós tínhamos há mais de 25 anos atrás. 25. Então, fala isso não, pessoal, a pessoa vai. Mais ou menos. Mas olha só, essa é uma relação que se perdurou até hoje. Então, qual é a rede de relacionamentos que vocês têm? Né? Quem são as pessoas que você convive? Né? É uma fala do coach que escuta assim, você é a referência das 5 pessoas que você mais convive. Né? Então, cara, acreditar que é possível, tudo é um processo. Antes de sair, né, eu falei com uma colega de trabalho, eu falei assim, o mundo tá confuso hoje porque as pessoas elas não querem comprar o processo, elas querem comprar o resultado. Se você tivesse hoje a oportunidade, assim, parece louco que eu vou falar, né? Mas se você tiver 2 produtos na prateleira, um é o resultado e um é o processo que vai te dar resultado, qual que você compra? É verdade. A pessoa vai direto no resultado. No resultado. Então, assim, ninguém quer passar pelo processo. E ninguém quer passar pelo processo. Então, jovem, o processo ele faz parte da maturidade. É o processo que vai moldar, é o processo que vai trazer a experiência que você precisa para você tomar a decisão até da carreira que você quer seguir. Então, é impossível você não participar do processo. Viva o processo, aproveita o máximo, tira as experiências, né, se relaciona com as pessoas. Mas a dica é, cuidado com as pessoas que você vai relacionar nesse processo, porque ele pode mudar muita coisa de forma positiva, mas ele pode... Você está achando que está indo para a direita, mas daqui a pouco pode o rumo... Sim, e uma outra coisa, né? Eu comecei a trabalhar também no Porto, eu estava com 21 anos. Então, o ano que vem já vamos fazer, são 23, quase 24 anos, né? Caramba. Vão ser 23 anos, 44 de idade, 23 anos de Porto. Aí quando eu fui entrevistado para entrar, né, no Porto, né, para iniciar as minhas atividades no Porto, eu trabalhava com farmácia, né, nada a ver. Daí o gerente do terminal que me promoveu, graças a Deus, me promoveu 3 vezes, né, também muito mérito, né, Michel, de ir atrás, de correr, de estar envolvido, de estar querendo conhecer, né, então isso Sim. É muito importante também, não ficar estagnado, né, então ele me perguntou assim, lá atrás, lá no final de 2002, ele falou que estava começando no Big Brother, acho que ia ser o segundo Big Brother que ia ter. Ele falou, Daniel, se aqui fosse o Big Brother, tu tivesse que se vender para tu entrar no Big Brother, eu já vi que teu currículo não tem experiência, eu falei, tu foi até o seu Gabriel, né? O seu Gabriel Calçada, se tive a oportunidade de ver, foi um cara que foi diferencial na vida de várias pessoas aí. Eu falei assim, cara, eu não tenho experiência.
mas o que eu tenho para te entregar é o que é muito, muito compromisso e muito comprometimento. Então o senhor vai ouvir muito falar do meu nome. E graças a Deus ele teve também a oportunidade de estar me promovendo para três funções diferentes, né? Onde eu fui escalonando aí dentro do próprio terminal, né? Mas muito por causa disso, né? Compromisso, entrega, comprometimento, geração de valor, estudo. Então, um conselho que eu deixo pro pessoal, né? Para os jovens é esse, né? Corre atrás. Às vezes tu não vai entrar, já como a gente falou, de gerente, mas esteja envolvido. Às vezes tu não pode ser que tu não entre diretamente para um terminal portuário, mas tu pode estar entrando para uma empresa que presta serviço para esse terminal portuário. E com certeza, se tu for líder no que tu faz, se tu tiver compromisso, entrega, atitude, desenvolver, né, autorresponsabilidade, autoconfiança, cara, sempre vai ter alguém vendo, Michel, não tem como. Às vezes pode passar 1, 2, 3 na tua frente, pode ser que aconteça, até por favorecimento, por relacionamento, mas a tua hora vai chegar. E a gente tem vários exemplos, cara, vários exemplos, vários cases de sucesso, onde eram pessoas que trabalhavam em empresas terceiras e hoje em dia fazem parte do orgânico, né, da empresa lá. Muito bom. Ficou, antes da gente terminar, né? Ficou alguma pergunta em branco que eu deixei de fazer para vocês, que vocês gostariam de falar para a galera? Cara, não, mas assim, é só para dar o recado, né, que... A GNPD tá chegando. Já chegou. Né, tem o nosso Instagram lá, né, GPD Soluções, depois a gente vai deixar contigo. Tem um site que, né, até setembro, mais ou menos, outubro já vai estar rodando. Então lá as pessoas vão poder ver alguns conteúdos, né, que nós vamos estar publicando, até para ajudar. Uma das coisas que a gente está fazendo, como você falou, né, nós não só deixamos uma mensagem para os jovens, mas nós acreditamos nessa geração Z. Sim. Então nós temos um compromisso com essa geração, que tem muita gente, cara, dessa geração que tem perfil para liderar, que está vindo forte aí, né? A gente tem algumas pessoas que nos seguem lá na nossa rede, tem até a Gabriela, que é uma moça aqui do Adélia, né? Isso aí. Ela, cara, eu trago o nome dela aqui, né, forte, porque ela interage muito conosco. Ela deve ter uns 20 anos de idade, eu acredito. Cara, e você vê a força, a energia que essa jovem ela tem, e determinada de querer ir, de ela acreditar. Cara, e assim, o GPND, ele, até o final do ano, ele já vai estar com a estrutura, né, com o site, com o LinkedIn. Hoje nós temos Instagram, como nós estamos falando, nós estamos estruturando, mas lá no Instagram lá nós temos o telefone, quem quiser entrar em contato, né? Nós também fazemos esse trabalho de workshop, né? Às vezes a galera quer fazer uma roda de bate-papo, né? O workshop ele é muito voltado para isso. Então falar de liderança, falar de pessoas, de formações de equipes, falar com equipes diretamente, porque a gente também tem esse compromisso de falar com um time tático operacional, com aquela galera, sabe, que executa o negócio. Sim. Então nosso trabalho não é só com a liderança, como nós falamos aqui. Fazer as pessoas enxergarem que elas são líderes no que fazem, isso está muito intrínseco lá na base, principalmente. Na base de uma equipe. Então o GPND ele vem com esse viés forte operacional, como nós falamos. Então até o final do ano a gente já vai estar rodando com o nosso conteúdo, a gente já vai estar rodando LinkedIn, site na internet. E aí, cara, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, quem quiser tomar um café com o GPND, é um trabalho que a gente já faz isso muito de forma gratuita. Então quem quiser tomar um café com o GPND, a empresa quiser contratar, seria isso? Também pode também? Fazer um bate-papo com a liderança, né? Sair um pouquinho dessa formalidade, se colocar os líderes numa cadeira, né, e você fica ali de frente, mas é trazer realmente, cara, experiências. Cara, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, e o que deu errado, qual é a lição que eu tiro disso, né? É o que você falou, e não só contratar ali, cara. Nós participamos de treinamentos de liderança e nós somos muito críticos por exercer esse papel também, né? Então hoje você escuta muito assim, cara, o líder que põe a mão no trabalho, ele não forma equipe. Cara, você tem que entender muito, porque hoje as empresas elas têm um viés muito grande de investir, de reduzir, né? De exigir, cara, daquela equipe que ficou, o potencial que tem para entregar.
Cara, e não é bem assim. Você precisa conhecer a realidade de um time operacional, precisa conhecer a realidade de um líder operacional no maior Porto de Santos, como que é a experiência dele, como que é o dia a dia dele. Cara, às vezes a gente fala, né, porque a gente sabe como funciona. Então, falar a linguagem e traduzir numa realidade, cara, que realmente o cara vive aquilo, e às vezes ele quer escutar assim, cara, eu quero ouvir algo que realmente seja viável e possível, e não algo que pareça ser impossível. Então, nós do GPNB estamos à disposição aí, né? Como você falou, não é só o Porto, né? Mas outros nichos também, porque tudo envolve gente, tudo está em desenvolvimento como está dentro, constante. Então, entra lá no Instagram, né? Pode chamar a gente no direct, eu vou deixar o telefone, né? E as pessoas que quiserem entrar em contato, conhecer. A gente tem um portfólio digital, então esse portfólio digital a gente pode disparar para quem você achar melhor, né? Para multiplicar para as pessoas. Lá tem os nossos contatos. E aí quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, conhecer um pouquinho desse negócio que está entrando no mercado aí, é só falar com a gente. Com certeza, Daniel? faz a diferença. Primeiramente te agradecer, cara. Parabenizar pelo teu trabalho, porque isso aqui também é um divisor de águas, tu abrir essa oportunidade, tu ter tido esse insight, essa ideia de construir isso, né, para a nossa região é maravilhoso. Você possa também trazer outras pessoas, né, que também venham trazer esse viés, né, de educação, de transformação, de desenvolvimento, porque para a nossa região vai ser... O Éder já pegou uma função aqui no nosso podcast já. Já tá com função já. Ele já tá com a função já. Já tem a função aqui no nosso podcast. Ele vai trazer alguns profissionais da área do Porto. Legal, irado, cara. Vai ser maravilhoso. Nada como os líderes, né? Trazer os profissionais, né? Indicar os profissionais, né? A gente vai te indicar pessoas maravilhosas que vão agregar muito valor, tanto pro teu trabalho como pro nosso Porto e pra nossa região, né? Então, o que fica é isso, né? Te agradecer e falar que a gente está aberto, a gente está aberto a possibilidades, a conversas, a levar toda essa nossa experiência, né? Que a gente já viu que, graças a Deus, a gente tem vários casos e cases que falam, né, hoje em dia de sucesso, que a gente já experienciou, já vivenciou, já passou, né? Que a gente pode contribuir muito, tanto para as pessoas como para as empresas. Que bom. Parabéns pelo projeto de vocês, tá? Que Deus abençoe aí grandemente aí o caminhar de vocês. Espero que daqui a 5, 10 anos aí vocês já estejam, ou antes, né? Já voando já. Porém, tudo, foi o que a gente falou, né? Tudo é uma construção, tudo é um processo. Não adianta o GPND já pegar já lá. Não. É tudo processo para você lá na frente lá falar assim, não, peraí, isso aqui não é assim, porque eu passei por isso. Né? Eu passei por esse processo aqui, então calma aí, filho. Vocês vem aqui comigo. Líder é assim, né? Um bom líder é assim. A nossa filosofia, tudo é uma construção, então não tem como fugir disso. Você não tem como construir uma casa se você não construir o alicerce, a base. Exatamente. E a nossa proposta é justamente essa, né? A gente preparar a base, construir tudo de forma sólida, para que a coisa ela tenha uma estrutura e isso se sustente, entendeu? Então esse é o legado que a gente quer deixar, né? E te agradecer mais uma vez também. Eu sou suspeito de falar, mas eu falo que o Guarujá é um lugar que a gente gosta muito, né? Eu moro hoje em São Vicente, mas, cara, eu trabalho no Guarujá, né? Grande parte da minha família mora no Guarujá. Cara, o Guarujá precisa de pessoas como você para trazer essa oportunidade, né? Da gente falar um pouquinho daquilo que nós fazemos, para levar uma mensagem positiva para as pessoas que vão assistir, para que elas possam perceber e saber que é possível, né? Pô, é impossível entrar no Porto? Não é impossível entrar no Porto, né? Mas tudo se torna ainda mais possível quando você está se preparando. Então, cara, esse trabalho que você vem fazendo, né? E essa dinâmica que a gente já alinhou, né? Você trouxe aqui uma surpresa, mas legal. Nós vamos trazer profissionais do Porto. Eu já tenho esse compromisso, né? De passar aquela lista para você, né? E o Daniel vai me ajudar nisso. Para que, cara, imagine você trazer um cara aqui, tem um assistente de bordo, o que um assistente de bordo faz, o que um balanceiro muitas pessoas não sabem, né? O que um enfermeiro do trabalho faz. Até para isso despertar nas pessoas, cara. Às vezes, aquilo que ela está estudando, cara, ela tem um campo gigantesco. Não é impossível. Pô, estou estudando isso, será que eu vou ter oportunidade de trabalhar nisso no Porto? Né? Eu fui na ITEC de Praia Grande e quando eu falei assim, o pessoal de RH, né? Que o RH hoje ele é uma área estratégica, que ele ajuda nós da liderança demais. Cara, eles ficaram bobo, assim. Como assim? Né? Talvez com aquele desenho ainda do Departamento de Recursos Humanos. Isso. Né?
cara, hoje o RH ele tem uma função estratégica para o time de liderança, desde a diretoria até para a liderança de base, gigantesco. Então, cara, parabenizar você mais uma vez e que as pessoas possam assistir, curtir, entrar lá, seguir, né, multiplicar, cara, porque esse podcast aqui, Solta Real, ele tem que atravessar aí o Brasil, cara, porque esse trabalho que você vem fazendo, ele é muito importante. O crescimento, o desenvolvimento, não só do Porto, como a gente está aqui falando, mas o crescimento da cidade. Brasil, o mundo, né? Que Brasil, é sem mundo. fronteiras, né? É sem fronteiras, a internet é sem fronteiras. É isso aí, gente. Gente, muito obrigado, tá? Você. Tchau. Pela participação. Obrigado tá? mais uma vez. É isso aí, gente. Mais um episódio maravilhoso do podcast Solta Real. Não esqueçam de seguir, curtir, compartilhar e comentar nossas postagens. Lembrando que o algoritmo ele entrega para mais pessoas conforme a interação de vocês. Tá? Vai lá no YouTube também e inscreva-se no nosso canal, que também é muito importante. Graças a Deus, estamos com mais de 400 inscritos no nosso canal, orgânico. O pessoal tá gostando, tá bom? Então é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Solta Real Podcast. Muito obrigado.